meus irmãos, bem-vindo ao Daily Devotions, o devocional AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. É uma bênção estarmos nesse dia com a porção das Escrituras do plano de leitura anual 365 e hoje, nesse 28 de maio, 2 Samuel, capítulo 13, versículos 1 a 39, nós estamos observando, agora as coisas que acontecem dentro do palácio real, dentro da família do rei, a família de Davi. E Davi, ainda que um homem extraordinário de grandes conquistas, de grandes feitos, segundo o coração de Deus, todas as suas qualidades que ele tinha, habilidades, sensível, mas ele, assim mesmo, viveu as complexidades de viver em família. No caso de Davi, muito mais complicado, pois as muitas esposas com os filhos, eram potenciais para também desentendimentos, preferências e outras situações que causavam dificuldades no relacionamento. Veja que esta história vai narrar que Davi teve o seu filho Absalão, e também Amnon, sendo que Absalão era de uma mãe e Amnon de outra mãe. Esse Absalão tinha uma irmã por nome Tamar. E Amnon, a Bíblia vai usar a expressão, ele se apaixonou. A paixão que é destruidora, ela é momentânea, ela é apenas até o ponto em que talvez se realize, com a conquista daquela paixão, mas não é algo que perdura, logo perde-se a graça, logo percebe-se que não tinha consistência, pois Amnon, ele se encantou com a irmã de Absalão, se apaixonou, desejou, ficou até doente, por a paixão que alimentava por essa menina, Tamar. E ele tinha um amigo, e aqui entra as influências, que era um primo seu. O seu primo procurou convencê-lo que ele poderia, ter uma estratégia para poder ter, Tamar em sua posse. E nós então percebemos que ele atende, o conselho desse primo chamado Jonadab e procura armar uma armadilha para Tamar, se fingindo de doente. Quando ela trouxesse um alimento, um bolo ali na cama, ele então forçou, Tamar a ter relações, Mas assim como ele apaixonou, diz a Bíblia, ele era muito apaixonado por ela, essa paixão se tornou num desprezo, num ódio. A Bíblia diz que era até maior o ódio, o desprezo que ele teve depois que cometeu esse pecado, com sua irmã por parte de pai, esse incesto, que houve. Então ele desprezou ela, mandou sair, não queria mais saber dela, se anojou, e ela ficou muito triste. Absalão, que era irmão dela, mesmo pai, mesma mãe, então criou também um ódio pelo Amnon. E isso tomou pelo menos algum tempo, uns 2 anos, 2 anos depois, quando ele planejou uma forma de se vingar e matou Amnon. Então a família começou a experimentar essas tragédias e Davi, então, ele ficou tanto enfurecido no primeiro momento com Amnon, como também agora com Absalão. E Absalão, temendo por sua vida, ele foge, e Davi chora muito,
né? Diz aqui, não só por essa razão, outras razões que nós ali também já vimos, né? Do seu pecado com o adultério com Betseba e agora, mais uma vez, com o assassinato do seu filho por Absalão, mas passou-se o tempo, né? Porque Absalão ele vai para uma terra, né? Se esconder, e ali ele permaneceu 3 anos. E esse sentimento foi se aplacando no coração de Davi e ele então desistiu da ideia de perseguir. Então, como que a gente precisa, né, observar, mesmo na condição de talvez alguém ser ungido, ser alguém muito espetacular na parte espiritual, inteligência, habilidades, mas nunca subestimar as complexidades de uma vida familiar. É algo que precisa ser muito bem vigiado, pensado, planejado e a graça de Deus para poder ter tudo em ordem. Agora, João, capítulo 17, vai mostrar um dos momentos muito especiais da vida e do ministério de Jesus, que foi o seu ministério de oração. Nós vamos ver em muitas outras escrituras, como já lemos, né, Jesus se indo à parte para buscar a Deus, intimidade, falar com o Senhor. E aqui, mais uma vez, fala especificamente a oração. O que Jesus orou? O que ele agradeceu? O que ele compartilhou com o Pai? Essa conversa que ele tem com o Pai, né, celestial, o Deus eterno, um diálogo, uma palavra que nos faz refletir, né, realmente a essência de uma oração. E ele vai considerando, aprendendo, comentando, né, na sua oração coisas que ele considerava no seu coração. Isso é muito lindo. E nessa oração ele tem alguns detalhes que envolvem aqueles que andavam com Jesus, né, que aceitaram a sua palavra, que agora estavam purificados pela sua palavra, tinham um propósito, mas também ele ora por aqueles que ainda haveriam de conhecê-lo, né, conhecer a mensagem do Evangelho. Mas é aqui que ele também fala dos desafios, né, que toma em seguir o Senhor. Os salmos estão hoje divididos, mais uma vez, né, em 2 letras do alfabeto hebraico, de 8 versículos cada um, e vai ser as letras Kaf e Lamed. E aqui o salmista está numa angústia, né? Ele diz, até quando terei de esperar? Quando castigará os que me perseguem, os arrogantes que não seguem a tua lei? Né? Ele está olhando da perspectiva que ele se sente muito, talvez, né, em preferência diante do Senhor em relação àqueles que não temem ao Senhor. Né? E é claro que sim, existe, né, como que é maravilhoso ter o temor e conhecer a palavra do Senhor. Mas cabe a Deus, né, e também a sua paciência em lidar com aquilo que faz parte neste mundo. Muito bem, que Deus nos ajude, nos abençoe. Quando a vida de uma pessoa agrada ao Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. Deus abençoe.